Pessoal, hoje eu estou aqui com Adair Siqueira. Ele foi um participante aí do processo de estabelecimento do assentamento Geraldo Garcia, aqui em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. E ele vai contar pra gente um pouquinho da história dele, né? Como que foi a trajetória dele no assentamento e dar um panorama geral, contribuir com o nosso trabalho que visa comparar, né, o que foi experimentado por esses sujeitos históricos com a literatura sobre a reforma agrária. Seu Adair Siqueira, eu gostaria que o senhor contasse primeiramente o seu histórico, assim, se você já da sua família, se você teve alguma ligação com a terra antes de resolver empreender essa jornada de luta pela terra. Eu na verdade, minha vida toda foi envolvida só na terra, né? Nunca morei na cidade, vivi só no campo mesmo. A gente morava dentro do Paraguai viemos para pegar uma terra em Nioaque, na padroeira do meu pai, né? A gente pegou essa terra lá, era uma terra pequena, era 5 hectares, e com essa terra a gente foi lutando até que viu que não tinha condições. Não dava, eu formei família e vi que não dava mais para ficar. Aí fui para uma fazenda trabalhar nessa fazenda até que saiu a proposta do acampamento do Geraldo Garcia, que era para vir para essa terra. Aí foi onde que a gente ficou sabendo, meu pai teve lá, meu cunhado, e falaram que ia sair essa terra. Aí foi onde que eu tomei uma decisão de largar o emprego e vir para esse acampamento para pegar essa terra. Aí foi onde que eu decidi que eu tinha que vir, que eu achava que ia dar uma vida melhor para minha família, né? Como eu estava certo. Que é onde eu consegui vir para cá, peguei essa terra e tô aqui. E como que você ficou sabendo, seus familiares ficaram sabendo, né, do acampamento, que ainda era na época, né? Como que eles ficaram sabendo desse acampamento? E onde é que era esse acampamento, né, essa primeira vez, né? Esse acampamento, através dos meus irmãos, que eu fiquei sabendo que eu estava na fazenda Guaxupé, em Nioaque. Aí da fazenda, e eu estava na fazenda. Daí eles saíram da fazenda Guaxupé e vieram para fazer a ocupação da fazenda Padroeira. Aí foi onde que eles me chamaram, onde eu larguei, daí a fazenda, pedi as contas para vir para esse acampamento com meus irmãos. E que época mais ou menos que era isso? O senhor tem lembrança de mais ou menos que data que era isso, que ano que era isso? Quando o senhor se estabeleceu pela primeira vez no acampamento ali? Não tem lembrança. Não tenho lembrança dessa época. O senhor já falou um pouquinho, né, da sua motivação de pegar a terra, mas eu quero que o senhor fale um pouquinho mais profundamente, assim, o que motivou você, assim, realmente a empreender a luta pela terra? Era uma esperança, era um sonho, era a necessidade de ter que sair e empreender, entrar para o acampamento? O que foi que motivou você a entrar? Assim, eu vou entrar por causa disso no acampamento. Na verdade, eu sempre tive sonho, porque eu sempre vivi no mato, né? Eu tinha um sonho. Aí, na época, meu sogro entrou na fazenda Santa Lúcia. Aí eles pegaram a terra. E a gente deu trabalhando na fazenda, eu ia passear lá e eu via que ele estava evoluindo. Para quem não tinha nada, de repente você via que ele tinha vaca, tinha carroça, cavalo, ele já tinha umas coisas. E a gente sempre conversando com a minha esposa, né? Aí eu falava para ela, você viu como é que seu pai está evoluindo? E a gente naquele sonho. Quando apareceu a proposta do acampamento, eu com aquele sonho eu não pensei 2 vezes. Fui pedir as contas na fazenda, na época o gerente falou que eu era louco.
você é louco, você sair de uma fazenda onde você ganha seu salário para ir pegar uma terra. Eu falei, não é loucura, é sonho. Aí foi o que ele falou para mim, sonho, a gente corre atrás. Foi o que eu fiz, corri atrás do meu sonho. Então o senhor já tinha uma experiência, já tinha visto uma experiência de reforma agrária que, no caso, deu certo em certa medida, que foi no caso do seu sogro. O senhor viu, ele passou o processo de acampado, de conquistar a terra e de ascender ali socialmente. O senhor conseguiu ver esse processo, né, de exemplo, no caso, né? Sim, porque quando a gente morava na Padroeira, em Nioaque, era 5 hectares. Uhum. Então não tinha como viver. No começo até que a gente conseguia ainda, porque a terra ainda estava produzindo um pouquinho. Só que com o passar de tempo aquela terra foi perdendo a qualidade, como pode se dizer, né? Daí não passou a produzir mal o que produzia. Daí meu sogro morava lá também, saiu de lá, foi para Santa Lúcia, onde ele pegou essa terra, que já era um sítio grande, daí já com 20 hectares. E ele começou a evoluir. Como ele começou a evoluir, e eu trabalhando na fazenda, empregado lá era tirar o que comer. Trabalhava um mês inteiro, fazia compra e voltava a trabalhar mais um mês para ir fazer compra de novo. Daí, como ele pegou essa terra e estava evoluindo, eu falei, vamos correr atrás desse sonho, pegar uma terra para nós também. Foi onde que a gente tomou uma decisão de ir para o acampamento. O senhor consegue estabelecer, assim, desde que o senhor entrou no acampamento, por onde que foi as passagens desse acampamento, assim, as várias localidades, Nioaque, Sidrolândia, se foi para outras regiões, se o senhor consegue passar, assim, aonde foram as localidades que vocês estabeleceram o acampamento, né, durante essa trajetória que o senhor teve lá? Eu saí da fazenda na época que eu saí, eu fui para Fazenda Figueira primeiro, era lá para frente de Jardim, era pela FETAG na época. Uhum. E aí lá, nesse acampamento, a gente viu que não ia dar futuro. Era muita conversa e pouca ação. Aí a gente ficou sabendo desse acampamento que era do MST. Uhum. E eles fizeram um convite para nós, através do Valdecir, fez um convite, que o nosso acampamento entrasse junto com eles, no acampamento deles. Uhum. Aí nós fizemos uma reunião e achamos por melhor de nós sair da federação, que era a FETAG, e entrar junto com o MST, para ir para a Fazenda Padroeira. Uhum. Aí foi o que a gente fez, a gente fez uma reunião, achamos por bem, e fizemos a ocupação daí da Fazenda Padroeira. Aí de lá a gente foi despejado, voltamos para a reserva da Padroeira. Não, viemos para Conceição. Aí da Conceição a gente ocupou, acho que novamente daí. Aí eles despejaram a gente de novo. Uhum. Daí que nós fomos para a reserva da Padroeira. Como a reserva da Padroeira é divisa da fazenda, é um assentamento, uma reserva de um assentamento divisa com a fazenda, a gente já achou um melhor plano. Daí entrar na divisa, onde a gente estava do lado da fazenda que nós tínhamos ocupado. Uhum. Aí foi o que a gente fez. Aí entramos lá e daí, só que de lá, daí eles entraram, a polícia veio com muita... Aí veio com violência daí. Uhum. Veio, despejou nós, levou gente preso na época. Sendo que eles despejaram a gente de uma reserva, de um assentamento, não estava dentro da fazenda mais. Uhum. Só que daí eles despejaram a gente e prendeu pessoas dentro do assentamento da Padroeira do Brasil, não estava dentro da fazenda. Uhum. Aí que de lá a gente foi expulso de lá pela polícia, de dentro do assentamento, expulso dentro do assentamento para dentro do assentamento mesmo. Uhum. E daí a gente veio para Capatazia, Uhum. do assentamento Padroeira, que de lá que a gente veio aqui para a Estância Belém aqui. Uhum. E com que
em relação aos despejos, né? Você considera que a ação policial, eles estavam apenas cumprindo ordem, fazendo o trabalho deles? Você acredita que teve algo mais? Como é que era a ação da polícia nessas ações de despejo? Na verdade, o que pode se dizer? Eles estavam fazendo o trabalho deles. Uhum. E nós estávamos correndo atrás de um sonho, que era pegar nossa terra, né? Uhum. Só que não, acho que não precisava com tanta ignorância que nem eles vieram. Uhum. Porque a gente não estava mais dentro da fazenda. A gente estava dentro da reserva. Para levar pessoas presas, para fazer tudo que fizeram, né? Uhum. Entrava de um lado do barraco, saía do outro, cortando, derramando o pouco de comida que a gente tinha, despejava tudo pelo chão. Uhum. Então acho que não tinha necessidade da força policial que colocaram, sem desnecessário, eu acho. Uhum. Mas era o trabalho deles, como eles são. O trabalho deles é esse, só que acho que não precisava, na época era o Major Bueno, ele não precisava, acho que ter feito o que fizeram. Uhum. Que se nós estivéssemos dentro da fazenda era uma coisa, nós estávamos dentro de uma reserva, de um assentamento. Uhum. Não estava dentro da fazenda. Então você acha que teve um excesso ali da ação policial, além do que seria o necessário, além do que seria, vamos dizer assim, não, a gente não é jurista falando de justiça aqui, né? Mas além do que seria justo, assim, considerando na sua perspectiva. Não, com toda certeza. Com toda certeza. Não precisava ser daquela maneira, porque nós não estávamos dentro da fazenda. E já tinha tirado a gente da fazenda e a gente veio para a reserva. Uhum. Só que a reserva, como era divisa, eles se acharam no direito de despejar de uma reserva que não era da fazenda e era de um assentamento, aonde foi autorizado na época pelo pessoal do assentamento para a gente ficar lá. Uhum. E cederam aquele lugar para a gente ficar. E inclusive eu morava na patrulha, né? E a gente. Aí foi onde que eles chegaram com toda aquela violência sem necessidade. E com relação às marchas, às manifestações que ocorrem nesses acampamentos do MST, né, nos movimentos sem terra, o senhor chegou a participar de alguma manifestação, alguma marcha? Como é que era que ocorria? Eu participei de alguma manifestação em Campo Grande. E tudo era muito bem organizado. Uhum. O pessoal do MST na época era tudo bem organizado. Acho que de marcha não participei de nenhuma, mas foi manifestação mesmo em Campo Grande. Uhum. Mas o pessoal fizeram a marcha, né? Que vieram não sei quantos quilômetros de a pé, né? Até Campo Grande, mas eu não fui nessa. Mas era tudo bem, eu achava bem organizado, bem articulado. O pessoal andava todo em fila para não ter perigo de acidente dentro da cidade, né? Uhum. Que é tudo pessoal do mato. O pessoal do mato não sabe nem andar direito na cidade, né? A gente que é criado no mato é totalmente diferente. E você sabe dizer, assim, mais ou menos que época que era isso? O que vocês reivindicavam na época? Vocês estavam reivindicando essa terra que vocês pegaram aqui? Vocês estavam reivindicando outras pautas do MST? Você sabe dizer a respeito disso? Não, nossa, era essa terra aqui mesmo. A manifestação era para reivindicar essa terra? Essa terra aqui mesmo. Uhum. Que era a Estância Belém, né? Uhum. Na época a gente ia pra lá, era só através disso mesmo, era essa terra aqui que era. E a manifestação de vocês era manifestação pacífica? Vocês ocupavam algum espaço público, algum órgão público? Como é que foi essa manifestação? Não, a gente foi no INCRA. Uhum. Entramos no INCRA, né? O presidente do INCRA era o Celso Sestar, né? Aí quando a gente chegou lá, a polícia já chegou junto, daí ele até saiu na porta lá e falou, não, você é meu povo, pode deixar entrar. Uhum. Aí abriram os portão do INCRA e a gente entrou pra dentro aí. Aí ficamos lá, daí teve uma reunião, aí mais tarde saímos e voltamos daí pra onde é que a gente tava acampado. Uhum. Que era no, se eu não me engano,
Paraty, parece. Era um pavilhão de uma igreja católica lá, onde a gente dormia lá e de dia saía fazer algumas caminhadas na rua, né? Gritando palavra de ordem, essas coisas assim. E com relação à ação policial, como você falou, então nesse caso não teve ação policial, eles só chegaram, conversaram e não interferiram com vocês, não teve confronto, não teve nada desse tipo, né? Essa manifestação. Não, eles só chegaram, aí como o Celso falou que era o povo dele que estava ali, aí eles voltaram aí, e a gente entrou para dentro e teve reunião daí da liderança com eles. Mas não teve ação nenhuma deles, só vieram só pra vir mesmo, só. Aí daí quando falou que era o povo dele que tava ali, aí eles já saíram também. E como que era a organização dentro do acampamento, a disposição dos barracos, dos grupos, como é que era ali o dia a dia, a interação entre os acampados, como é que acontecia isso, como é que era? Olha, eu acho que foi um dos acampamentos mais bem organizados que eu já vi na minha vida. Tudo era bem organizado. Aonde cada grupo ia ficar, já estava, chegava, já estava ali, tal grupo vai ficar aqui. Na época nós era o grupo 6. O grupo 6 já vai ficar aqui, já estava o grupo 5, cada 4, 3, cada grupo já tinha seu local já. Aí a parte de saúde bem organizada. Tinha o dia da limpeza, que fazia uma faxina geral, né? Que hoje a gente já sabe que é o 5S, né? Nem sabia que era 5S. Que era... Então fazia tudo, a limpeza, tudo. O pessoal, na verdade, hoje o Geraldo Garcia, você pode falar que virou uma família só. Que todo mundo, da maneira que a gente ficou no acampamento e acabou todo mundo pegando uma grande amizade e virou uma grande família hoje, o assentamento Geraldo Garcia. Você chegou a desempenhar algum papel na organização do acampamento, alguma coisa nesse sentido? Você apenas era um membro ali do acampamento? Como é que era a sua atuação no acampamento? Não, no começo eu era só um membro. Depois eu passei a ser coordenador do meu grupo, que é o grupo 6, né? Aí no final já, aí eu passei a ser coordenador daí, do grupo. Quanto tempo o senhor ficou acampado até sair a terra? O senhor tem uma estimativa? 4 anos. 4 anos foi o seu processo de acampamento. Entre indas e vindas, ocupa uma área, sai. E como que era definida uma nova área para ser ocupada? E como que ocorria essa ocupação? Vocês ocupavam a área toda? Vocês ocupavam só uma parte da área da fazenda ou do local onde vocês estavam? Vocês já produziam algum tipo de alimento ali nesse local onde vocês se estabeleciam provisoriamente? Como é que era esse processo? Não, lá que a gente ocupou era uma área de mata. Então já... E foi tudo muito rápido, assim. A gente entrava, com poucos dias já tinha sido despejado. Então era coisa muito rápida mesmo, não dava... Era pouquinhos dias a gente já estava sendo despejado. Até que começava a organizar lugar, fazer barraco, lugar dos grupos, limpar. Aí já em seguida já tinha despejo. Então não dava muito tempo nem de fazer muita coisa já. E aí tinha o despejo e vocês voltavam para uma área, por exemplo, uma beira de rodovia, para uma área mais neutra, vamos dizer assim, fora da fazenda que vocês tinham ocupado. A gente saía, uma vez nós fomos despejados, nós veio para a sede da Conceição, que é um assentamento também, e a outra vez a gente foi para Padroeira, que foi ainda que a gente ocupou na beirada, no lado da fazenda. Que daí a gente foi tirado de lá e que vinha para Capatazia, daí que era dentro do assentamento também. E
já quando nessa questão aqui de Sidrolândia, como é que foi essa parte aqui? Da ocupação, né, vocês desempenhavam alguma atividade aqui na região? Quando a gente ficou sabendo dessa área, foi numa reunião em Campo Grande, que acho que quem ficou sabendo foi o Valdeci. E ele que ficou sabendo chegou lá e falou pra gente, falou assim, ó, a área de vocês vai sair em Sidrolândia, mas vocês têm que ocupar ela. Uhum. Aí foi onde que a gente veio embora pra cá, ocupar essa fazenda. Mas quando nós chegamos aqui já tinha uma ocupação da FETAG. Uhum. Daí ficou dois grupos. Um da FETAG, que é o pessoal da Valinho hoje, né? E nós. Mas daí numa reunião em Campo Grande ficou decidido. Fizeram um acordo. Que o pessoal da FETAG ficava com a Fazenda Jiboia. Uhum. E nós ficaria com a Estância Belém. Que a metade daqui ia pra lá. Metade do pessoal do MST e a metade da FETAG. Uhum. Aí fizeram um acordo que eles ficavam com a Jiboia e nós ficava com a Estância Belém. Uhum. Aí então, o MST abriu mão da Fazenda Jiboia para eles abrir mão. Só que daí na hora o MST abriu mão, eles não queriam abrir mão daqui. Uhum. Aí foi trazido o documento pela liderança nossa, né? E mostrado para o pessoal da FETAG. Tá aqui o documento assinado pelo presidente da FETAG. Aí mostraram o documento para eles, foi onde que eles saíram. Daí saiu a fazenda, daí onde que eles arrumaram a Valinho para eles. Eles foram embora para lá e nós ficamos aqui. E aqui vocês ocuparam já dentro da fazenda ou não? Dentro da fazenda. Uhum. Nós ocupamos na fazenda. Aí veio. Acho que não sei se foi uma ordem de despejo, não entendi direito. Sei que a gente tinha que desocupar a fazenda urgente. Uhum. Aí nós saímos e viemos para beira da BR, lá na beira do Rio São Bento. Uhum. Que de lá que a gente foi, ocupou novamente. Que viemos aqui para cima, aqui, onde é a igreja hoje da congregação ali. Dali a terra daí foi desapropriada. Daí dali já foi direto já para cima do sítio. E ali vocês não chegou a ocupar a área toda da fazenda, você ocupava apenas uma parte, como é que era? Só o lugar do acampamento mesmo. Uhum. Só o lugar do acampamento. E durante esse processo dos 4 anos que você passou, né, até conquistar aqui o loteamento, você pensou em desistir? E caso sim, por que você não desistiu? Pensar em desistir várias vezes, né? Pela situação, você vendo o tempo passar e você não ter nenhuma expectativa lá, assim, nossa, vai sair. Sempre era a mesma coisa, ia para Campo Grande e nada, ia para Campo Grande, chegava a coordenação e nada. Aí pensei várias vezes em desistir. Na verdade cheguei a desistir, né? Uhum. Fui para Nioaque e falei que não vinha mais. Foi onde que a minha esposa falou, não, a gente vai embora para lá agora. Já que nós enfrentamos até agora, você enfrentou até agora, não vai ser agora que você vai desistir. Uhum. Nós vamos embora. Daí que vim embora, daí veio com família e tudo, daí pro acampamento. Mas pensar em desistir não foi só uma vez não, pela dificuldade. Uhum. E a dificuldade em termos de que você fala? Que dificuldade que você enfrentava na época do acampamento? Na verdade, dificuldade em tudo, né? Dinheiro não tinha, chovia, lona não suportava, o vento rasgava, molhava todas as coisas, então dificuldade em tudo quanto é tipo tinha, né? Uhum. Mas depois de você vendo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, não ter desistido. Uhum. Você considera que a instalação do acampamento ali é uma condição de vida bem precária, aquém do que merece dignidade da vida humana. Hoje a gente passa, você vê, né, de vários lugares, né, às vezes acampamento, né, e a gente passa um filme na cabeça, né? Uhum.
Você vendo assim, nossa, eu passei por tudo isso, mas hoje eu falo que valeu a pena. Passar por tudo que eu passei para chegar onde é que eu cheguei. Hoje eu falo que valeu a pena. E quando saiu assim o loteamento do assentamento, que falou, seu Adair, a sua área é lá no grupo 6, o lote número tal, que você falou assim, agora esse pedaço de chão aqui é meu. O que você sentiu nesse momento? Você consegue lembrar o que você sentiu, a emoção, o que você consegue escrever, ou o que você sente hoje, né, de ter a posse dessa terra? Na verdade, Deus foi a realização de um sonho mesmo, né? Uhum. Quando você vê assim, fala, nossa, eu cheguei aqui, que eu comecei a andar era só grama. Uhum. Mas aí aqui a gente olhava e falava assim, nossa, aqui é nosso. Só que a gente não dava nem pra ter noção, porque era tudo grama, não dava pra saber onde é que era a área, né? Uhum. Sabia que era mais ou menos por ali. E aí você falar esse pedaço de terra é meu, quando você começa a andar assim, nossa, você fica doido. Aí vim pra cá, fiz barraco, mudei. Quando comecei a colocar tijolo pra fazer a casa, aí você fica doido de alegria, você nem acredita que você tá levantando uma casa sua. Você fica doido. Uhum. Mas, graças a Deus, hoje quando eu chego em casa, assim, que eu olho, eu nem acredito. Nem acredito. Que posso chegar e falar, isso aqui é meu, minha casa. Não tem nem como descrever a alegria de ter pegado essa terra aqui e ter a minha casa aqui hoje. E qual que foi a dificuldade inicial que o senhor enfrentou, assim, logo quando chegou aqui no assentamento? A dificuldade maior foi trabalho, porque não tinha dinheiro e não conseguia serviço, porque o pessoal chegar de fora, ninguém quer dar serviço. Ninguém quer... Na verdade nem conhece também, né? Aí a fama ainda tem o pessoal do MST que é desordeiro, é isso, é aquilo. E sendo que é tudo ao contrário, né? Um pessoal trabalhador que se junta, um monte de trabalhador que se junta, só por uma sigla que tá tentando organizar ali, né? Mas eu agradeço a Deus pela luta, pelos companheiros que enfrentaram junto e também pelo MST que organizou esse povo para pegar essa terra aqui. E o senhor acha que faltou incentivo do governo, que falta incentivo do governo para pensar num plano para essas famílias que pegam a terra, para poder incentivar o trabalho na terra? O senhor acha que falta alguma coisa nesse sentido, ou o senhor acha que está correto da forma que está, se que é assim mesmo? Na verdade falta, né? Falta muito. A gente pegou a terra e ficou desamparado aqui. Para começar para fazer a casa. O material que veio era só para levantar, acho que 42 metros quadrados, parece, e mais nada. Então ficou tudo cru, só levantar e pronto. E incentivo para poder o pessoal ficar na terra, né? Poder conseguir trabalhar a terra. Ninguém, não tem, essas coisas não tem, o governo não dá. Portanto, que eu tive que sair, largar aqui, sair e cortar cana nas usinas, poder manter minha família em cima da terra. Que se eu não vou, ou a gente tinha que vender e caçar outro rumo, ou passar fome em cima da terra. Aí foi onde que eu fui pra usina, cortar cana daí. Sobre a sua condição de vida antes de entrar no acampamento e agora, depois de estar aqui na terra, você considera que a conquista da terra foi um fator assim que foi benéfico para você conseguir melhorar de vida, se é que teve melhora na sua condição de vida da sua família? É que nem eu falo, é pegar você daqui e trazer pra cá. O que aconteceu com a nossa vida.
Você tava lá no chão e tombou pra cima. Deu um tombo na gente. Uhum. Hoje não tem nem comparação. Nem comparação. Do que eu vivia e o que eu vivo hoje. Através dessa terra aqui. Foi uma melhora grande na qualidade de sua vida? Não, nem 100%, 1000%. Uhum. E o senhor atribui isso à conquista da terra? É a peça fundamental de tudo, é a conquista da terra. Porque E... trabalhar eu já trabalhava. Uhum. Não conseguia nada. E o que o senhor tem a dizer para as pessoas que falam, né, do assentado que não trabalha na sua terra? Porque o senhor, como o senhor disse, o senhor sempre trabalhou. Trabalhar para os outros ou trabalhar na terra não teria diferença para o senhor sempre trabalhou. O senhor atribui essa falta de trabalho no sítio, a falta de incentivo do governo, alguma coisa assim, nesse sentido, uma política pública para fomentar o trabalho nos assentamentos, na terra do assentado? Na verdade, fala dos assentados quem não conhece a realidade. Uhum. O cara que conhece, que vive, ele não fala. O incentivo é o que toda a vida faltou, nunca teve. O governo já, no começo, ele deu um dinheirinho para o pessoal comprar umas vacas, mas aquilo não era suficiente para você se manter. Compra 5 vacas, você vai tirar quantos dias de leite? Vai viver do quê? Aquela vaca precisa de sal, de vacina, a vaca precisa ser cuidada. Então, a pessoa que fala não tem conhecimento do que é um acampamento, um assentamento hoje. Mas hoje não, hoje é totalmente diferente. A gente conseguiu se estruturar, tá todo mundo. Hoje onde é que você anda dentro de Geraldo Garcia? Todo mundo é possível ver uma melhora na qualidade de vida de forma meio que geral, padrão de todo mundo que pegou a terra. Hoje você não passa numa casa que não tem um carro bom encostado, que tem uma casa boa, que tem sua casa organizada com de tudo, que a gente nem imóveis não tinha quando a gente veio pra cá. Eu tinha uma mesa velha, um banco e um guarda-loucinha feito de pau a pique, meio no machado. Pra hoje é 100, não tem nem como comparar. O senhor desenvolveu alguma atividade no seu lote quando o senhor pegou? O senhor tentou trabalhar? Como é que foi esse processo inicial quando o senhor pegou a terra? Quando eu peguei a terra, porque como a gente veio de Nioaque, e lá produzia de tudo. Você plantava rama, você plantava feijão, você plantava milho, algodão. Lá produzia o que você plantasse lá, a terra. Aí quando veio pra cá, a primeira coisa, a gente é acostumado só a mexer com terra, né? Vamos plantar. Mas a terra não. O milho ficava pequenininho e não soltava, nem espiga dava. Aí plantei feijão de corda também, não foi. Tudo que plantava, plantei ramo de mandioca também, não foi. A terra era fraca, é fraca, né? E se tivesse uma assistência técnica, talvez poderia na verdade, trabalhar na terra. Tinha que ter uma assistência técnica e mais uma ajuda aí para poder comprar adubo, essas coisas. Né, para poder conseguir investir um pouco na terra. Na verdade, essa terra aqui tem que investir nela. Se você não investir, ela não produz. Se você passar a grade aí, que nem a gente era acostumado lá em Nioaque, passar a grade e plantar, você não vai colher nada. E atualmente o senhor desempenha alguma atividade assim, fora do seu lote? Como é que é a sua atividade profissional atualmente? Hoje eu trabalho numa empresa, Cooperativa Lar. Faz 10 anos que eu sou operador lá, né? E de lá eu tenho a renda do sítio e mais a renda de fora daí. Então é isso, seu Adair. Muito obrigado pela sua contribuição. Vai ser de grande valia para o nosso trabalho e para preservar a história dessas pessoas que lutaram aí para a conquista da terra no assentamento de Geraldo Garcia. Eu que agradeço, né,
contar um pouco da história da gente também, né? Mas damos graças a Deus aí o assentamento Geraldo Garcia, né? Que hoje estamos aí firme e forte, e aqui é até o fim da história. Aqui é o meu último capítulo, vai ser aqui nesse sítio aqui. Dia que eu ir embora, é o meu último capítulo vai ser aqui em cima aqui. Se Deus querer. Apertar no vermelho.